Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 13, a última lição desse primeiro trimestre de 2026, onde as lições bíblicas de adultos da CPAD trabalharam com o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Ao longo do trimestre foram 13 lições onde nós aprendemos mais sobre a natureza de Deus, que se revela como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nessa linha de aprendizado, podemos refletir sobre o amor do Pai, Ele que nos amou desde a eternidade, traçando para nós um plano de salvação. Refletimos também sobre o Filho, que se voluntariou a vir morrer em nosso lugar, executando a obra redentora ali na cruz do Calvário, e sobre o Espírito Santo, que habita poderosamente em nós, nos capacitando e santificando. E hoje nós veremos que a Trindade é a base da fé cristã e o fundamento da vida e missão da Igreja, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em perfeita unidade na eleição, redenção, santificação e envio da Igreja ao mundo. E o texto áureo da lição, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Essa foi a grande comissão que Jesus deu, em primeiro momento, aos seus discípulos e, por extensão, à sua igreja. E a verdade prática da lição diz assim: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. E a palavra-chave da lição é Trindade, do grego trias, que tem sua origem no vocábulo latino trinitas, e significa três em unidade. Essa palavra Trindade foi usada pela primeira vez pelo teólogo norte-africano Tertuliano, que nasceu na cidade de Cartago, uma cidade importante na província romana da África. Lembrando que o termo grego trias, que significa tríade, ou conjunto de três, que é a raiz da palavra portuguesa tríade, foi usado pela primeira vez por Teófilo de Antioquia, quando ele escreveu uma obra destinada a Autólico, que era um pagão crítico, muito cético em relação ao cristianismo. E o texto bíblico em classe está em duas referências. A primeira, 2 Coríntios, capítulo 13, verso de 11 a 13, e a segunda, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3. E a introdução da lição diz assim: a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência da missão da Igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito, de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da Igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a Igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. E aqui eu gostaria de destacar a palavra harmoniosa, porque se tem uma coisa que foi bem enfatizada durante esse trimestre sobre a Santíssima Trindade,
é que é como as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas trabalham desde sempre de forma unidas, em concordância, em comunhão perfeita. Nós sabemos que a hierarquia que há entre as três pessoas da Trindade, ela é funcional. As três pessoas da Trindade para a economia do plano da salvação, para a administração do plano de redenção da humanidade, essas três pessoas se organizaram. Mas o relacionamento que há entre elas, desde a eternidade, ela é circular. Aquilo que nós chamamos de pericorese, a interpenetração entre elas, que há a perfeita comunhão, harmonia. E essa perfeita comunhão que há entre essas três pessoas deixa para nós um grande exemplo, para nós que fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus Trino. Porque o homem não foi feito à imagem e semelhança desse Deus Trino, desse Deus que se manifesta, se revelou para nós como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, esse trabalho em comunhão, em concordância, todos com as três pessoas trabalhando, cooperando uma com a outra, para que um propósito comum seja alcançado, fica para nós, igreja. Nós que somos membros do corpo de Cristo, que somos igreja do Senhor, que fazemos parte da igreja do Senhor, e a cada um de nós foi dado talentos, dons, fica o exemplo dado pelo nosso Criador, de que nós devemos trabalhar sempre em união, em concordância, pensar concordemente, com estarmos unidos em um único propósito, que é o de propagarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Cristo, ele tem que ser o centro. E aqui no tópico 1 da lição nós temos a Trindade e o plano redentor. Subtópico 1, eleitos segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O termo presciência, que vem do grego prognosko, significa conhecer de antemão. Aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. E aqui, antes de comentar, eu gostaria de ler as duas passagens, pertinente a esse ponto aqui, que é Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim: como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, essas duas passagens aqui confirmam para nós que a nossa eleição e predestinação para a salvação, ela ocorreu na eternidade, antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos, antes da queda. O que revela para nós que
Primeiro, quem nos amou foi Deus. Nós não tivemos condições de fazer nada, ou seja, dar nenhum passo em direção a Deus para que Ele reagisse com amor. Não, nós nem existíamos. Mas Ele, como Pedro diz, conhecendo de antemão todas as coisas, não somente aqueles que perseveraram, queriam crer no seu Filho e perseverar, mas conhecendo de antemão todas as coisas, Ele já traçou o plano de redenção. Porque o que é que isso aqui, o que é que essas duas passagens, o que é que essas duas passagens bíblicas revelam para nós? Que Deus, ele decide criar o homem, criar o mundo. E ele já sabia, como nós já falamos em outra ocasião, que o homem iria pecar. A queda, o pecado original, a desobediência dos nossos primeiros pais, nada disso pegou Deus de surpresa. Deus já conhecia tudo o que iria acontecer. Mesmo assim, ele quis criar o homem, criar o mundo. E como esse homem iria ser ingrato, como nós já falamos em outra ocasião, porque esse é o adjetivo que bem aplicado ao homem, como o homem ele foi ingrato e decidiu, mesmo estando no Éden, com tudo favorável a ele, desobedecer, Deus, já sabendo disso, mesmo assim, com o seu muito amor, com que nos amou e sua misericórdia, ele já traçou o plano de redenção para restaurar esse homem, restaurar a comunhão desse homem para com ele. E aqui no subtópico 2 nós temos remidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Porque quem é a igreja? Aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus Cristo. Aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui a igreja, a gente precisa lembrar que não está se falando de uma igreja local. Não é a igreja local, mas sim a igreja imaculada, a igreja universal. A igreja da qual fazem parte todos aqueles cristãos de todas as épocas que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, crendo nele como Filho de Deus, recebendo-o como seu Senhor e Salvador, dos quais muitos já dormem no Senhor, aguardando aquele grande dia. Então, a igreja que está se falando aqui é a igreja universal imaculada, da qual nós devemos porfiar em fazer parte, porque de nada adianta você e eu fazermos parte de uma igreja local se não fizermos parte da igreja universal, da igreja imaculada, da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, que é o resultado direto da obra do Filho, porque foi comprada com seu sangue. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos, segundo a presciência de Deus Pai e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, nós já lemos essa referência. Nesse enunciado, temos a atuação do Pai, que elege, e do Filho, que redime, com seu sangue. A frase aspersão de sangue remete ao ritual do Antigo Testamento.
em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a aspersão concedia benefícios aos adoradores, né? Como nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 24, versículo 8. Né? E eu queria até fazer a leitura dessa passagem, vai aparecer aí na tela, porque é importante. Nós vemos ali no Monte Sinai quando Deus ele vai ratificar a sua aliança, né, com o povo. Vamos ler essa passagem? Aí, a partir do verso 1, diz assim: Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Êxodo capítulo 24, verso de 1 a 8. Então nós vemos ali que Deus, através de Moisés, ele ratifica a sua aliança com o povo de Israel. E do mesmo modo, Cristo estabelece uma nova aliança com o seu próprio sangue. Ali foram usados o sangue de bezerros, dos animais, dos novilhos, mas o Senhor Jesus estabelece uma nova aliança, estabeleceu uma nova aliança com o seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo de 13 a 15. Ele amou a igreja e voluntariamente morreu por ela e no lugar dela. Esse ato é substitutivo, único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. E aqui no subtópico 3 nós temos santificados pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Porque, como está lá em 1 Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, a eleição é do Pai, em santificação do Espírito, porque é Ele que santifica, é Ele que separa, porque a santificação vem da palavra santo, e a palavra santo significa separado, consagrado, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo também participa da eleição.
né? Nós já lemos, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. O conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. Aí o que nós já falamos, né? O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. O termo santificação do grego hagiasmos indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino. É separado. É o posicionamento, né, que o pecador arrependido agora ele tem diante de Deus. Ele é separado. Ele agora é aquilo tudo que nós já falamos durante o trimestre, né? Ele é justificado por Deus, por meio de Jesus Cristo, né? A base da justificação é a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Ele é justificado. Justificado, ele é regenerado, e aí é uma ação do Espírito Santo no interior do pecador arrependido, que vai gerar nele uma nova natureza. A sua velha natureza ela morre, dando lugar a uma nova natureza, porque é um nascimento espiritual. E agora ele é posicionado, ele entra na família de Deus, como um filho adotivo, né? Nós já trabalhamos isso em outra lição, separado, consagrado para o serviço do reino. Então, agora ele tem um novo caminho para trilhar, né? Separado. E esse processo de santificação, quem é o papel do Espírito Santo. É ele que executa. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. Se o Espírito não age, né, na igreja, se não tem liberdade naquela igreja local, ela é mais uma instituição. É o Espírito que a vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. A ação é dele. Nós nos posicionamos como servos, como instrumentos, e o Espírito Santo ele vai tendo liberdade de agir. E aqui no tópico 2 da lição nós temos a igreja e a comunhão com a Trindade. Sobre o tópico 1, comunhão com o Pai. O amor demonstrado por Deus tornou possível nosso relacionamento com Ele. João capítulo 3, versículo 16, deixa o áudio da Bíblia. Acerca disso, ensina a Escritura: conservai a vós mesmos no amor de Deus. Judas, verso 21, parte A. O verbo conservar ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer. João capítulo 8, versículos 51 a 55. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós, zelar pelo amor que Deus tem por nós, e a melhor forma de nós zelarmos por esse amor é nos mantermos em obediência e comunhão com Ele. O amor que temos por Ele, e o amor que devemos aos irmãos. 1 João capítulo 4, verso 10 a 12. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. Dessa forma nós provamos que amamos a Deus. Não há melhor forma de nós provarmos que amamos alguém se não for fazendo algo ou andando de forma que o agrade, E não é diferente com Deus. Nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento em que nós busquemos sempre
o agradar. É aquela questão que nós já até falamos em outra oportunidade. Muitas das vezes até é nós renunciarmos à nossa vontade para que ele tenha prazer em nós. Para que ele olhe, meu filho, eis aí o meu filho, tem um prazer nele. Oh, que maravilha, hein? Bênção. Bênção de Deus. Permanecer neste amor denota verdadeira comunhão. Denota verdadeira comunhão, que se manifesta em uma vida de temor, olha aí, de temor ao Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã. Da vida cristã. Uma coisa que nós fomos lembrados nesse trimestre é que nós temos um Pai celestial, Um Pai que é um Deus todo-poderoso, transcendente, mas na sua imanência ele possibilita que a gente, como criaturas, nos tornemos seus filhos, adotados através de seu filho legítimo, Jesus, e a gente tem essa proximidade com ele, esse relacionamento íntimo com ele, que é maravilhoso, Quem já experimenta isso, essa proximidade com o nosso Pai Celestial. Isso é bênção, irmãos. Isso é uma bênção, uma dádiva que não tem como nós explicarmos. Só quem já experimenta isso é que sabe a bênção que é. E aqui no subtópico 2 nós temos comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, à verdade e à vida. João capítulo 14, versículo 6, porque o próprio Filho, o próprio Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes até a gente tem pessoas que quer ouvir uma outra explicação, mas não tem, querido. Olha, para se ter acesso a Deus, o Pai, para se ter comunhão com Ele, somente por Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é o acesso, Ele é a porta de entrada. Não há outra forma, Não há outra forma. Aí eu vou lembrar, a gente vai lembrar, Sempre bom, a gente sempre está citando as Escrituras para validar, para reforçar. O apóstolo Paulo, ele escrevendo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz: há um só Deus e um só mediador entre esse Deus e os homens, quem é Jesus Cristo, o homem. Não tem outra mediação, não tem outra forma, Não tem. Não é por as nossas obras. Mas ela é uma pessoa boa, ela... Não. É por Cristo. Jesus Cristo. O meio é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente precisa entender isso. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva. Que dádiva? Receber a vida eterna. Aí nós vamos ler aqui, a referência lá em 1 João capítulo 5, versículo 11,
1 João, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E aí, para reforçar, a oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17, versículo 3, ele responde o que é essa vida eterna, né? Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o conhecer aqui é relacionamento, é ter um relacionamento, que a gente já ocorre aqui, ainda nessa vida, né? E vai se aprofundando e vai se intensificando até aquele grande dia em que se cumprir, né, o que o apóstolo João diz, lá em 1 João, capítulo 3, se não me falha a memória, verso 2, mas se eu errar aqui eu vou colocar aí a passagem correta, mas que ele diz assim: filhinhos, amados, agora, nesse momento, nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Que tem coisas ainda para ser reveladas em nós, né? E para nós. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque, como ele é, nós o veremos, né? Oh, glória! Então, a gente já começa desde o momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, ao Filho, nós temos acesso ao Pai e nós nos relacionamos com o Filho e com o Pai. E isso vai se intensificando até esse grande encontro. Encontro maravilhoso, aleluia, Encontro maravilhoso, né, irmãos? Encontro maravilhoso que vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Bom, subtópico 3 diz: comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, e orar no Espírito é orar na orientação do Espírito Santo, é ser impulsionado por Ele, na oração, é uma oração impulsionada por Ele, é uma oração em que aqueles que são batizados com o Espírito Santo começam a orar em línguas e entram em uma dimensão de comunhão com Ele, é maravilhosa, porque já começa as palavras que são proferidas e guiadas na oração, já é pelo Espírito, algo tremendo isso, a oração no Espírito, algo tremendo. Então, orando no Espírito Santo, como está lá em Judas, verso 20, Judas só tem um capítulo, viu, irmãos? Por isso que a gente está falando sobre o verso. Judas só tem um único capítulo. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. A oração no Espírito não se resume a palavras, mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina, porque é algo tremendo, A oração no Espírito, então, como nós já falamos, é uma oração direcionada pelo Espírito Santo. Quando você começa a orar, não é aquela coisa trivial, não é uma oração que nós já sabemos, que nós vamos falar, às vezes nós somos
convidados ali no púlpito, né? Ali na igreja, para fazer uma oração pelos dizimistas ofertantes ou para o irmão que está enfermo. Não é isso. Essa oração também é claro, é uma oração onde está ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, claro. Mas a oração no Espírito é algo mais profundo, irmãos. É quando você se ajoelha para orar, até por problemas seus, e você é direcionado, impulsionado pelo Espírito Santo a orar por alguém, a interceder por alguém até que você não conhece. A orar por questões que você nem sabe, mas o Espírito Santo lhe revela e lhe impulsiona a orar. Olha, só quem tem essa intimidade, esse grau de intimidade com Ele, é que sabe o que significa orar no Espírito, não é? E se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, querido, busque isso, viu? Busque isso. Porque você orar em línguas, quando você realmente está ali na comunhão, não é imitação, nós estamos falando de uma comunhão genuína, né? Porque aí tem alguns irmãos, mas olha, o inimigo das nossas almas também, não, a gente está falando aqui da pessoa que está em comunhão perfeita com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, e ali ajoelha na presença de Deus, e o Espírito, na hora que vai ali se aprofundando na comunhão com Ele em oração, ele é tomado, ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e quando ele sai dali, ele sai fortalecido. É algo maravilhoso. Nós estamos falando disso, de uma genuína comunhão, convidando a participar disso. Bom, aqui, a comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32, Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 2. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, mas é a perseverança pelo Espírito, quando os crentes vivem em comunhão e amor sacrificial. Olha o que o comentarista está falando aqui, viu? Vamos repetir? A verdadeira unidade cristã, comunhão, concordância, estar em todo mundo no mesmo propósito, ela não é evidenciada, aqui eu já coloquei meu grifo, né? Ela não ocorre por meio de celebrações, não é porque, às vezes a igreja tem festa, aquela coisa toda bonita, que é bom, é salutar, é agradável, Deus também se agrada, nosso Deus é um Deus de festa, né? Ele estabeleceu várias festas. Mas entenda, não adianta se fazer tanta festa e a igreja está com partidarismo, com divisões. E aí às vezes até a gente diz assim, poxa, mas se empregou tanto, foi tanta coisa que se gastou, tanto dinheiro, tanto ensaio, pregador de fora, etc e tal, e uma alma não aceitou a Cristo. Como é que está espiritualmente essa congregação, E é isso que está chamando a atenção aqui, Não é as celebrações que evidencia a unidade da igreja. E o Espírito Santo ele opera com liberdade quando se tem comunhão verdadeira. E aqui no tópico 3 da lição nós temos: a igreja é enviada pela Trindade. Subtópico 1, a missão dada pelo Pai. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus chamando e enviando o seu povo para ser luz entre as nações. Isaías 49, versículo 6.
E nós sabemos que o propósito de Deus, quando criou, através de Abraão, a nação de Israel, foi com esse propósito, né? Foi com esse propósito, de que através da nação de Israel, através do seu relacionamento com o povo, com o seu povo, as outras nações, elas se aproximassem, elas fossem alcançadas. Mas o povo não entendeu isso, né? A gente vê aí ao longo do Antigo Testamento que o povo sempre quebrava a aliança, desviava-se do propósito, enfim. No Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja, que é um instrumento do Pai para proclamar a sua graça. A missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. Efésios capítulo 1, verso 4 e 11, porque a igreja já estava na mente do Pai desde a eternidade, né? E isso aqui explica muita coisa. A igreja não é um plano B, porque Israel falhou, aí então Deus aí planejou a igreja. Não, a igreja já estava na mente de Deus. A referência está aqui, Efésios capítulo 1, verso 4 e 11. Já estava na mente de Deus desde a eternidade. Então a igreja não é um plano B. Israel falhou, então não. Deus ele dá continuidade através da igreja, aquilo que ele começou com o povo, com a nação de Israel, né? Com a nação de Israel. É uma continuidade. É por isso que ganha um novo vigor. Bom, o envio do Filho é o ápice desse propósito e a igreja é chamada a participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo. Porque a missão da igreja é essa: propagar Jesus Cristo, proclamar o Evangelho. Então, tudo que venha nos impedir nesse sentido, nos atrapalhar nesse sentido, deve ser descartado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, ou seja, essa é a nossa identidade. Aí agora vem a nossa missão, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui está a nossa identidade e a nossa missão. Tudo que vier manchar a nossa identidade, comprometer a nossa identidade ou impedir que nós executemos a nossa missão, tem que ser descartado. Não deve haver negociação. Porque antes de eu ser um cidadão de um país do mundo, eu sou cidadão dos céus, eu sou igreja. Então, a nossa missão, o nosso compromisso tem que estar acima de qualquer outro compromisso. A gente precisa entender isso. E aqui no subtópico 3, o Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Ele é quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Nós tivemos uma lição onde nós falamos sobre a capacitação do Espírito Santo, que é necessária, né? É necessária para nós pregarmos com intrepidez, para nós avançarmos no reino das trevas, porque quando nós pregamos o Evangelho, nós sabemos que nós enfrentamos uma batalha espiritual muito grande. Muito grande. Nós precisamos estar revestidos do poder.
Precisamos estar capacitados. Quantas das vezes a gente sai para evangelizar e há manifestações malignas? E se eu e você não estivermos revestidos de poder para expulsar aquele espírito maligno na vida daquela pessoa, a coisa fica estreita, né? Então nós precisamos estar revestidos de poder para impetrar a cura, para que a libertação ela realmente aconteça na vida daqueles que ouvirem o Evangelho. Claro que entenderam que nós somos apenas instrumentos na mão de Deus, e o Espírito Santo ele nos toma na sua mão e nos usa de forma poderosa, mas nós precisamos buscar essa capacitação, esse revestimento de poder, porque voltamos a falar, principalmente para aqueles que são pregadores, nós podemos nos esmerar e devemos nos esmerar na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, devemos, é claro, buscar, mas se não tivermos a unção, meu irmão, se não tivermos a unção, e isso a gente só consegue na oração, buscando comunhão, revestimento de poder, para que o Espírito Santo ele haja no momento em que nós abrirmos a nossa boca. Em Atos, vemos o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão, Paulo e Barnabé. Atos capítulo 3, versículo 2. Ele não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja, Ele diz para onde é que vai. Aí a gente vai sempre lembrar daquela ocasião que Paulo saiu ali com a sua comitiva, ele com Silas, também levando Timóteo, e indo ali para a Ásia, para regiões da Ásia Menor, para fazer visita nas igrejas que ele havia plantado juntamente com Barnabé na primeira viagem, mas o Espírito Santo o impediu de evangelizar. Da primeira vez que eu li isso, eu fiquei meio... Mas depois eu entendi, porque até para nós proclamarmos o Evangelho, nós precisamos estar na direção do Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa quer insistir tanto, estar em determinado lugar, mas o Espírito Santo diz: aqui já acabou, agora eu quero te usar em outras paragens. Nós precisamos estar atentos, Estarmos atentos à voz do Espírito Santo, para discernirmos, olha, aqui já não, aqui a obra aqui cessou, agora a gente tem que ir para outro lugar. E é bom quando nós estamos na direção, e a gente vê o exemplo de Paulo e a sua comitiva, é que eles, quando chegam em Troade, aí ele tem a revelação que eles deveriam ir para a região da Europa, Eles iriam agora para a região da Macedônia, da Macedônia, e aí para Filipos. E aí todos nós conhecemos a história, das viagens de Paulo. Nós vimos ali a forma sobrenatural como Deus agiu ali na cidade de Filipos, e Tessalônica, e aí foi Corinto, enfim, Éfeso, na direção do Espírito. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. Aleluia, glória a Deus, E aí chegamos aqui à conclusão da lição. Conclusão dessa lição maravilhosa, A lição maravilhosa. Diz assim, a conclusão, a lição. A Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio.
Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo, com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com o Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Né? Graças a Deus. E aqui, queridos, nós finalizamos esse trimestre com a lição de número 13, que teve por título A Trindade Santa e a Igreja de Cristo, a lição de número 13. Esse trimestre foi um trimestre abençoado, onde nós aprendemos muito com esse Deus Trino, e se tivéssemos aí mais 3 meses para trabalhar com esse tema, tínhamos mais coisas ainda a aprender, né? A palavra de Deus é inesgotável. Bom, e aí agora nos preparando para o novo trimestre, onde agora estaremos estudando a lição que vai trazer aí o legado de Abraão, Isaque e Jacó, né? A lição do próximo trimestre é a lição que vai trazer o título Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Mostrando para nós que a melhor coisa é quando nós cremos, obedecemos e esperamos em Deus. Tá bom, querido? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu like, compartilhe aí com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá bom? Que Deus continue te abençoando, a você, sua família, seu ministério, e até o próximo trimestre. Que Deus abençoe.